Oi, gente, boa tarde. Esperar um pouquinho aqui para começar. Boa tarde para quem tá entrando. Então, pessoal, hoje é dia de bolachinha, biscoito de Natal, mas é aquele biscoito de mel com especiarias. Então esse biscoito, ele é bem especial, bem gostoso, né? Na maioria das vezes a gente faz tradicional, mas esse também tem o seu espaço. Então daqui a pouco a gente já começa aí a nossa receita. Então tá. Sei que é um horário aí que tem muita gente trabalhando, né? Mas depois vai ficar salvo para quem quiser assistir essa receita. Essa receita é uma receita que é especial de Natal, já que a gente está se aproximando aí do Natal. E a lista de ingredientes dela eu já publiquei ali no feed. Então se você não tem, pega ali rapidinho, que já tá todos os ingredientes que a gente vai precisar para fazer. Então por que eu decidi fazer essa receita, né? Há uma semana atrás, quando eu fiz o curso presencial de doces de Natal, as pessoas que fizeram, elas perguntaram, né? Ah, e a bolachinha de mel é fácil, é difícil de fazer? E aí eu pensei, por que não, né, a gente colocar então uma live desse biscoito? E aí surgiu a ideia. Então, agora até o Natal, a ideia é fazer algumas lives de receitas para vocês de Natal, com sabores aí mais natalinos, né? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é o resultado final do nosso biscoitinho. Então, ó, ele fica um biscoitinho onde fica metade de chocolate, outra metade só a bolachinha. Eu gosto de fazer bem fininho, porque eu gosto dele crocante, não sei se vocês gostam. Tem gente que gosta mais fofinho, mais branquinho, enfim, eu gosto bem crocantinho. Então, ó, fica bem gostoso. E aí, aqui a gente já tem algumas coisas prontas, porque é uma receita simples, mas tem várias etapas aí pra gente seguir. E se a gente não respeitar as etapas, pode vir a dar errado, né? Então eu vou começar explicando como é que a gente vai fazer essa receita. Então, para fazer biscoito, a gente tem na verdade, três tipos de técnicas que a gente pode estar utilizando. A primeira é a cremagem, onde a gente vai misturar a manteiga e o açúcar, vai bater bem e depois a gente adiciona o restante dos ingredientes. Pode ser ovo, farinha, enfim, o que vier, né? E aí a gente tem o método de sablage, que é o método que esse nome vem de sablé, que é areia em francês. E a gente começa fazendo então uma farofinha. Então a gente pega a manteiga mais a farinha e vai fazendo uma farofinha. Depois a gente adiciona os outros ingredientes. E aí a gente tem um método direto, que é o método onde a gente mistura tudo e vai chegar numa bolachinha. Então a gente vai fazer o método direto hoje, que é um dos métodos mais fáceis. Como eu falei, é uma receita simples e fácil, mas tem alguns detalhezinhos aí que se a gente não se atentar, pode vir a dar errado. Então, como eu já falei, a receita já está disponível ali no feed. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar mandando aí perguntas, tanto agora quanto depois. Vou abrir uma caixinha depois quando a live já estiver disponível. E aí, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai começar colocando no nosso bowl o açúcar. E aí, a gente vai colocar também no nosso bowl meio ovo. Então, Catarina, como é que eu faço, né, pra pegar meio ovo? Essa é uma pergunta que sempre vem nas minhas aulas. Então, as pessoas ficam na dúvida, né? Como é que eu reparto meio ovo? Então, eu pego o ovo, eu quebro, aí eu bato como se fosse fazer uma omelete. E aí você vai dividir, vai pesar, digamos, meu ovo ele tem 60 gramas, então eu vou pegar 30 gramas desse ovo que eu sei que vai ser a metade dele. Se a gente estiver falando de ovo inteiro, que é o caso da receita. Se a gente estiver falando de
meia gema ou meia clara, aí a gente tem que quebrar o ovo, separar e aí sim dividir, né? Então é um detalhe também que a gente tem que tá prestando atenção. Então a gente vai usar aqui meio ovo, colocar no açúcar. Como eu falei, é um método bem fácil, é um método direto, então é bem simples, mas a gente tem que cuidar do ponto. Então o ponto quem dá nessa receita é o mel. Então por mais que eu coloquei ali 50 gramas de mel, dependendo do tamanho do seu ovo, dependendo do tipo da sua farinha, às vezes vai menos ou mais mel. Então a gente tem que cuidar nesse detalhe. Agora a gente vai colocar a manteiga. Vamos colocar também as especiarias. Então para essa bolachinha eu coloquei noz moscada e canela, mas é bem opcional. Se não gostar ou se quiser colocar alguma outra, raspa de limão, pode gengibre, cravo, enfim, pode estar abusando aí das especiarias. Vou colocar também umas gotinhas de extrato de baunilha, que é diferente de essência, né? O extrato, ele é natural, a essência é feita industrialmente. Não é muito fácil de achar, normalmente a gente acha em casas de produtos naturais. Então, caso você não queira colocar, porque vai dificultar aí a receita, não precisa também colocar, é bem opcional. E aí a gente vai misturar, vai formar uma pastinha com esses ingredientes que a gente colocou agora. Só para facilitar na hora que a gente for adicionar a farinha. Então aqui para lembrar, já entrou o açúcar, entrou as especiarias, o meio ovo e a manteiga. A manteiga ela estava em ponto pomada. Não é aquele ponto líquido onde a gente coloca no micro-ondas, né, e ela fica líquida que se desmancha, mas também não é dura, é onde a gente tira da geladeira. Ela está num ponto bem macio que a gente consegue mexer. E aí agora a gente vai colocar um pouquinho de fermento. Então ele é bem pouquinho mesmo, porque como eu falei, essa receita ela fica um biscoito mais crocante. Quando a gente quer fazer um biscoito mais macio, mais fofinho, às vezes a gente coloca bicarbonato, outros tipos de fermento. Mas não vou entrar muito nesse critério, porque a gente já tem bastante coisa para falar. Então a gente vai colocar um pouquinho, vai ser uma pitada, então mais ou menos quanto? Mais ou menos meia xícara de chá, é bem pouquinho mesmo. E aí agora a gente vai adicionar a nossa farinha. Então podemos colocar aqui direto no nosso bowl. E aí aqui eu tô mexendo com uma colher de início, mas depois a gente vai poder colocar a mão bem tranquila. Fica até mais fácil, né? Então aqui a gente vem pressionando a nossa farinha com a nossa mistura que a gente fez, que era aquela pastinha, né? E a gente já vê que vai formando uma massinha, né? Então por que que a gente tem que ter o cuidado com o mel? Porque o mel ele é um dos ingredientes mais líquidos da receita, depois do ovo, né? E o ovo vai bem pouquinho, se você for ver a quantidade de mel tá bem alta. Então por isso que a gente não pode pegar simplesmente as 50 gramas de mel e jogar aqui, porque senão pode ser que dê errado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o mel, 50 gramas que eu passei pra vocês, e a gente vai colocar metade. Então colocamos metade do mel e aí sim a gente começa a misturar. Então agora a gente já pode ir com a mão mesmo, que é mais fácil. Se quiserem pode usar uva, mas normalmente em casa e aqui como é uma preparação que a gente vai levar para assar, não tem tanto esse problema. Então ó, a gente vai vindo e vai apertando aqui, ó, até formar uma massa homogênea. Então a gente não vai sovar essa massa, porque a gente não quer desenvolver o glúten para esse biscoito ficar duro, né? A gente quer que ele fique crocante. Então a gente tem que só ir misturando até formar uma massa homogênea. Então aqui vocês já vão ver que a gente já está quase chegando no ponto. E a gente ainda tem mais mel ali, então a gente pode colocar só mais um pouquinho de mel. Tá vendo? Ela já tá ficando uma massinha. Mas ela ainda tá meio quebradiça, então dá pra colocar um pouquinho mais de mel. Então aqui, ó, vai sobrar em torno de umas 10 gramas de mel, pra vocês já terem uma ideia quando forem fazer. A gente mistura bem.
aqui agora chegamos no ponto que a gente precisava. Então veja que eu não sovei, misturei só levemente aqui com a mão. E aí, ó, a gente chegou nesse ponto, tá? Ó, pra colocar aqui dentro pra vocês. A gente aperta, ela não gruda na mão, mas ela afunda, tá? Uma massa bem macia. E aí agora a gente vai fazer o quê? Quando a gente mexe numa massa, né, nessa parte de biscoitos, e a gente trabalha, até hoje tá um dia quente, a gente precisa levar normalmente pra gelar depois, por mais ou menos ou 10 minutos no freezer, ou então uns 30 minutos na geladeira. Porque quando a gente ficou mexendo nela, o nosso glúten, que ele reage com algum líquido e calor, ele começou a ser desenvolvido. Como eu falei, a gente não quer que isso aconteça, senão em vez de ficar um biscoito crocante, vai ficar um biscoito duro. Tá? Aqueles que até dói o dente na hora de morder. Então a gente não quer que aconteça isso, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar essa nossa massa dentro de um plastiquinho e vai levar, como eu falei, 10 minutos no freezer ou então 30 minutos na geladeira. Então não precisa fazer uma bolinha, pode deixar ela já aberta assim, porque aí ela gela mais rápido. Então quanto mais, né, compacto, mais demora para gelar. Então a gente já deixa ela mais abertinha até para facilitar depois. Então aqui, ó, eu já tinha feito uma antes e eu já coloquei no pacotinho para vocês verem. Então essa aqui tava na geladeira e aí agora a gente vai abrir essa aqui porque ela já descansou. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, quem estiver aí assistindo, podem perguntar, não tem problema, tá? Eu já tô aqui a falar, mas é tudo certo. Então aqui o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa massa que ela já ficou descansando na geladeira e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente pode abrir ela de duas formas. Então a gente pode abrir ela ou com farinha na bancada, que é uma forma que dá um pouquinho mais de sujeira, né, mas que é o mais clássico. Ou então a gente pode pegar um pacotinho, deixa eu pegar aqui, pegar um saquinho desses, maiorzinho. E aí a gente coloca a nossa massa aqui no cantinho e fecha aqui o plástico em cima e a gente abre dentro desse plástico. Então fica mais fácil, não gruda e a gente não corre o risco de estar perdendo, estar grudando ali na nossa mesa, né? E aí também tem a dica para vocês, se vocês não tiverem um rolo de massa. Então às vezes a gente não tem, né, não tem o hábito de fazer massa caseira ou biscoito em casa e acaba não tendo. Então, para não correr o risco de vocês não conseguirem fazer, a minha dica é abrir dessa forma que eu mostrei aqui, entre plásticos, e aí utilizar uma garrafa de vinho. Então, uma garrafa de vinho cheia, porque ela é pesada, e aí com o peso a gente já consegue abrir o biscoito bem fácil. Então, por que eu falei que seria o ideal usar essa técnica e não a de farinha na mesa? Porque essa técnica, a garrafa de vinho não vai ficar em contato direto com o biscoito, então não vai ocorrer risco de contaminação aí, porque às vezes a embalagem, né, já um monte de gente tocou, tá lá guardada por muito tempo. Mas caso você não queira utilizar essa técnica aqui e queira utilizar o vinho, a minha sugestão seria então envolver o nosso vinho com plástico filme. Então envolve bem com plástico filme e aí abre que não vai correr o risco de contaminar, beleza? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa massinha aqui que eu deixei já na geladeira descansando. Então a receita que eu passei pra vocês, me perguntaram ali antes no Instagram, quantos biscoitos dá? Vai depender muito, vocês veem que o biscoito que eu fiz, ó, ele é bem pequenininho, vamos ver aqui na palma da mão, ó. Ele dá bem no centro da mão, então ele é pequenininho. Esse tamanho que eu fiz, ele vai render em torno de uns 30, 40, então rende bastante. Mas a minha outra sugestão para vocês, para quem não tem cortador e aro, é cortar com o copo, né? Então o bocal do copo normalmente ele é maior e aí consequentemente vai render menos biscoito. Então se a gente fizer um biscoito maiorzinho assim, ó, né, que é mais a palma da mão inteira, provavelmente vai render em torno de metade ou um pouco mais da metade. Então vai depender do tamanho do cortador, do formato que vocês vão querer dar ao biscoito de vocês. Então aqui a gente vai pegar a nossa massinha
colocar, como eu falei, entre dois plásticos aqui. E aí agora, ó, a gente vai pegar com o rolo e vai abrir. Então, como eu falei, como é um biscoito que é mais crocante, a gente não vai deixar ele muito grosso. A gente vai deixar ele mais fininho. Então, é bem simples de abrir, bem fácil, porque é uma massa que fica bem macia, bem mole, não fica muito dura, difícil de mexer. Até depois que a gente tira da geladeira, ela sai um pouquinho mais dura, mas não tão dura. E aí agora o que a gente vai fazer? Então abrimos, ó, veja que quando a gente abre aqui o plástico, ó, ela não gruda, ela sai bem fácil. Então o cortador que eu utilizei foi esse aqui, ó, é um cortadorzinho que tem esse detalhezinho, né? Mas eu trouxe aqui alguns exemplos de cortador pra vocês, tem também de estrela, dá pra fazer de coração, dá pra fazer, como eu falei, com copo. Então, só pra mostrar como com o copo também dá, ó, a gente pega o bocal aqui e já corta aqui, ó. E aí daqui a gente já consegue retirar e colocar na nossa forma. Então é bem simples. Então dá pra fazer tanto com o copo quanto com os cortadores. E aí agora que a gente cortou, a gente vai levar então pra assar. Então, para assar o nosso biscoito, a gente vai assar a 180 graus. E como ele é um biscoito bem fininho, tem que ficar cuidando, bem de olho, porque às vezes passa. Então, às vezes, né, quando a gente começa a fazer, a gente não tem muita manha de deixar tudo retinho, tudo da mesma espessura. Então, às vezes, um queima mais rápido que o outro queima menos. Então, é por isso que quanto mais prática a gente tiver, mais vai ficando padronizado, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai aquecer o forno, já deixa pré-aquecido a 180. Eu gosto de utilizar o dourador também, então eu uso tudo ligado. Não tem esse problema de ter que desligar o dourador, enfim. Quem tiver o forno de ventilação pode usar a ventilação também. E quem tiver o forno a gás, que é aquele embutido no fogão, aí pode ser que leve um pouquinho mais de tempo para assar, como o calor dele vem de baixo, às vezes a gente precisa assar um pouquinho embaixo e depois virar o biscoitinho para assar depois o outro lado, porque o fogo vem mais de baixo, né? No caso do meu que vem de baixo de cima, em torno de uns 6 a 8 minutos, então os pequenininhos que eu fiz com esse aro, levou 6 minutinhos. E aí o outro que eu fiz com o bocal aqui do copo, que eu ensinei vocês, levou uns 8 minutos. Então, cuidar aí com o tempo, porque pode variar no forno de vocês também. Então, se for fazer no a gás, como eu falei, provavelmente vai ser uns 5 minutinhos de um lado e uns 5 minutinhos do outro lado. Então, vem com cuidado e vira, né? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que é o jeito que eu gosto de assar as coisas aqui, né? Que eu acho mais fácil. Você pode estar utilizando uma forma com um tapete de silicone. Então, às vezes a gente pensa, mas tapete de silicone é um investimento tão caro, né? Porque realmente vai de 30 até 100, cento e pouco, né? A marca que criou é a marca Silpa, então essa marca é uma das mais caras do mercado. Mas esse aqui eu tenho há uns 8 anos, então, tipo, ele é eterno, sabe? A gente usa. Ele vai ficando meio feio, mais escurinho, né? De tanto pegar calor, mas ele ainda continua fazendo o papel dele. Então, é bem legal e é bem prático, porque tu não precisa ficar comprando papel manteiga. E o papel manteiga, né, pra quem já usou, ele é meio traiçoeiro. Então, que nem nessa receita, eu não aconselho vocês a assarem esse biscoito com papel manteiga, porque ele gruda. Então o papel manteiga às vezes dá uma decepcionada na gente, né? Que a gente acha que ele nunca vai grudar e, meu Deus, a gente chega a perder a preparação de tanto que gruda. Então a minha sugestão para esse biscoito é ou utilizar aqui o tapete de silicone, caso você tenha, mas se você não tiver, então eu prefiro que você salpique, né, polvilhe um pouquinho de farinha na forma. Polvilhando farinha não vai grudar de jeito nenhum, é melhor do que passar óleo, que fica aquela forma depois engraxada, depois não consegue limpar direito, tem que ficar ali areando, né? Então a farinha para esse biscoito ela funciona bem. Então fica bem prático. E aí agora então eu vou colocar aqui para vocês os biscoitinhos e aí a gente vai levar lá para assar. Mas eu já deixei aqui alguns prontinhos,
mesmo que assa rapidinho, né, a gente já não precisa ficar aqui esperando até eles assarem. E aí, você pode servir eles, né, depois de pronto, já do jeito que sai, então ele já fica bem gostoso, fica com bastante sabor de mel e especiaria. Mas aqui eu quis fazer ele banhadinho no chocolate, então eu vou explicar pra vocês qual é o tipo de chocolate que a gente precisa usar nesse caso, porque não é qualquer chocolate, né, então se a gente pegar uma barra normal de chocolate e derreter e usar para banhar, provavelmente, quase 100%, né, não só provavelmente, certeza que ele vai ficar mole, porque a gente precisaria estar fazendo a temperagem dele. Então, como aqui ainda não ensinei vocês a temperarem chocolate, eu vou mostrar depois o chocolate que eu vou utilizar. Então, não precisa deixar muito espaço entre eles não vão crescer muito. E aqui eu quero mostrar outra dica para vocês. Então, aqui, ó. Terminei aqui de cortar os biscoitinhos e dá pra ver que eu não consigo mais cortar aqui porque, ó, vai faltar, né? Vai pegar só um centrinho e não vai ficar no formato que a gente quer. Então, o que a gente faz? Já que a gente tá no plástico, é bem prático. A gente vem aqui e vai, ó, juntando a massinha aqui que sobrou, ó, com a própria mão. Vai juntando aqui no centro. E aí aqui, ó, formou uma bolinha de novo, a gente cobre aqui de novo com o plástico e aí a gente já consegue abrir, ó, novamente. Então não precisa pegar de novo na mão, não precisa mexer muito na massa, até porque não é bom, senão a gente desenvolve demais. Então aqui, ó, tá aberto de novo, corta, se ficar novamente aquele retalho, vai fechando até chegar num tantinho de massa que você só vai conseguir cortar um biscoitinho. Então aqui eu vou deixar de ladinho, depois a gente finaliza aqui, pra seguir aqui com vocês. Então eu vou levar a bolachinha ali pra assar, que o meu ambiente não é tudo integrado, né, então já volto. Então já tá assando ali, como eu falei pra vocês. E agora o que a gente vai fazer, ó. Aqui eu já deixei o chocolate derretidinho pra mostrar pra vocês. Pra ser um pouco mais rápido também, porque o meu micro-ondas não fica aqui do lado, né? Então lá, tem que cuidar do tempo agora pra não queimar. Aqui eu trouxe pra vocês verem o chocolate que eu costumo comprar. Então eu compro já assim, em gotinha, porque ele é mais prático e fácil de derreter. Então se a gente compra em barra, tem que ficar picando, porque a gente não pode colocar um pedação de chocolate para derreter, porque senão ele vai queimar ou o centro ou as laterais e o restante não vai conseguir derreter. Então a gente tem que ficar mexendo muito tempo até ele derreter. Então é mais fácil ou ser assim em gotinha, ou então comprar uma barrona e quebrar. Então nesse caso eu prefiro a gotinha. Esse aqui que eu comprei é um meio amargo, porque o biscoito de mel, como vocês viram, ele já vai açúcar, já vai mel, ele é um biscoitinho já bem docinho, bem gostoso. E aí a gente consegue estar utilizando chocolate meio amargo para dar uma quebrada. E aí, esse estilo de chocolate, a gente até na confeitaria, né, é um pouco até meio bruto, né, com esse chocolate, que a gente diz que ele não é bem dizer um chocolate, porque a gente chama ele de chocolate cobertura. Ou então, como era conhecido antigamente como chocolate fracionado, né? Então ele é um chocolate que já vem uma adição de gordura. Então ele vem, não é só o chocolate nobre que a gente fala, ele é feito com normalmente chocolate, né, massa de cacau e manteiga de cacau. Esse chocolate cobertura, ele vem adicionado de outro tipo de óleo, normalmente vegetal, normalmente de palma. E aí esse óleo e essa adição que eles fazem na proporção correta, faz com que ao derreter o nosso chocolate e utilizar ele endureça sozinho. A gente não precisa fazer temperagem. A temperagem de chocolate não é colocar sal, né, orégano, nem nada disso no chocolate. É, na verdade, fazer o realinhamento das moléculas dele para ele voltar a ficar brilhoso, cristalino, durinho, né? Então, a gente faz a temperagem normalmente quando a gente compra o chocolate nobre.
Tem vários processos aí bem rígidos de temperatura que a gente tem que seguir. O chocolate nobre ele é mais saboroso, mais gostoso, mas aqui para facilitar e para explicar até para vocês uma forma mais fácil, a gente está utilizando chocolate cobertura. Do chocolate cobertura, sempre me perguntam, né, nas aulas, qual marca você indica, né, o que você prefere mais? Então a gente tem muitas marcas aí no mercado e umas que são bem baratas e sinceramente bem ruins. É aquele chocolate que gruda no céu da boca de um jeito, que tem um sabor meio de sebo assim, então é bem ruim, então tem que cuidar com marca muito barata ou com essas marcas mais tradicionais aí, né? Então a que eu gosto de comprar quando eu uso esse tipo de chocolate, né, seria então a marca da Cicao, que é SICAO, né, o nome da marca, Cicao. Então é Cicao cobertura. Até tenho ali o pacotinho, se depois qualquer coisa eu mostro pra vocês. Então tem a diferença do Cicao cobertura e do Cicao tradicional, que é a linha nobre deles, né? Então a qualidade não vai ser a mesma, claro, da nobre, né? Mas de todos os chocolates coberturas que tem no mercado, ele ainda é o que tem o menos sabor rançoso, menos que cola na boca, então que a gente quase não percebe que ele é um chocolate cobertura. Então esse eu indicaria para vocês estarem utilizando, né? Mas como eu falei, essa parte do chocolate ela é opcional e caso você queira se arriscar na temperagem, né, vocês também podem estar comprando um chocolate cobertura e temperando. Mas é importante você saber que se você comprar um chocolate nobre, né, derreter ele e banhar a bolachinha dele ali e guardar, não vai endurecer, vai ficar mole. E aí vai ficar ruim pra cuidar da bolachinha depois, né? Porque daí tu não vai conseguir colocar num saquinho plástico, não vai conseguir guardar ela direito, vai ter que guardar na geladeira, aí na geladeira a bolachinha vai amolecer mais rápido. Então não indico, tá? Não para essa preparação. Então aqui a gente comprou o chocolate cobertura da Cicao, meio amargo, pra combinar com a bolachinha que é mais docinha. E aí eu já derreti ele aqui pra vocês. Então como é que a gente derrete? No micro-ondas mesmo, de 30 em 30 segundos, pra gente evitar que queime o nosso chocolate. Então ó, a gente tem que deixar ele bem fluido, não precisa superaquecer, ele derretendo inteiro e escorrendo assim já tá ótimo. Então a gente não precisa se preocupar em aquecer aí por um monte de tempo. Se você não tiver muita confiança de derreter no micro-ondas e achar que pode queimar, você pode derreter ele em banho-maria. Coloca uma água ali para ferver, o bolzinho de chocolate em cima e vai mexendo até ele derreter. Deixa eu só lá ver a bolachinha que já tá com um cheirinho aqui. Então olha só, a bolachinha aqui ela já saiu, já tá pronta. Então foi só o tempo de eu explicar pra vocês do chocolate, então mais ou menos uns 5 minutos, 6, como eu já tinha falado. E olha só que interessante, quando a gente retira ela, ela sai bem mole. Ela tá quente, ó, mas eu vou mostrar pra vocês. Que ela dobra, ó, inteirinha. Ela não sai crocante. Então não precisa se preocupar, é assim mesmo. Enquanto ela estiver quente, ela vai ficar macia, vai ficar maleável. Quanto mais fria ela vai ficando, mais crocante ela vai ficando. Então a gente vai retirar. Você pode colocar em cima de uma grade para secar ou em cima de um prato, de uma outra forma, só para ela não ficar em contato com o calor da forma. Porque o calor da forma não vai deixar ela ficar crocante e endurecer tão rápido. Então até perder o calor da forma, né, às vezes demora um pouquinho. Então a gente retira só para agilizar esse processo. E aí, depois que ela seca, que ela esfria, ela fica crocante do jeito que eu mostrei pra vocês lá no início. Vou mostrar aqui de novo. Então, olha só a diferença, né? Quando eu tirei e mostrei que tá bem mole. E aí aqui, ó, a gente já quebra, dá até o barulhinho de crocante. Então, ela vai endurecer, não precisa se preocupar. Então agora a gente vai pegar o chocolate, vai pegar nossa bolachinha e aí a gente vai fazer uma decoraçãozinha. Então essa é uma
decoração bem simples, né? Nada muito complicado para facilitar a nossa vida, que eu sei que final de ano é uma correria para todo mundo, então quanto mais fácil, mais bonito ficar, melhor, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então aqui, deixa eu só pegar a nossa forma. Aqui eu deixei separadinho uma forma com agora sim o papel manteiga, mas você pode estar utilizando também o tapetinho de silicone. Pode até estar utilizando uma folha A4, se não tiver papel manteiga em casa e não, né, quiser fazer hoje a bolacha e não quiser sair para comprar. Então pode usar uma folha A4, pode usar um desses papel de picotar também. Tem que ser alguma coisa que a gente consiga depois retirar o biscoito sem ele grudar. Então é bem tranquilo. Então aqui eu coloquei um papelzinho manteiga, aqui a gente tem o chocolate derretido e aqui a gente tem o nosso biscoitinho. E aí eu comprei uns confeitos, então coloridos, bem um tom aí de Natal, dá pra comprar uns vermelhos e verdes só, eu comprei coloridinho. Dá pra comprar estrelinha, coração, dá pra comprar o que quiser aí de confeito. Também se não quiser colocar, não tem problema. Sim, a folha 4 também funciona. É estranho, né? Às vezes na confeitaria a gente usa folha 4, usa papel toalha para bolo também, ao invés de papel manteiga, tudo isso funciona. Então é bem mais prático e a gente não precisa ficar se preocupando em correr atrás de material, né? Salva mesmo. Então agora o que a gente vai fazer, ó? Já pegar a bolachinha e aí a gente vai molhar, banhar ela só a metade. Então a gente vai colocar só a metadezinha dela e vai retirar. E aí vai colocando aqui em cima. Então se você quiser banhar ela por inteiro, pode banhar também. Aí você vai ter que pegar a ajuda de um garfinho para retirar ela do chocolate, para dar aquela escorrida no excesso, né? Mas como eu acho que fica mais bonitinho o detalhezinho de metade e não rouba tanto o sabor do mel, né? Porque às vezes colocar o chocolate todo acaba roubando um pouco. Então eu preferi fazer aqui metade pra vocês. Então a gente vai banhando metadezinha. E aí pra colocar os nossos confeitos em cima, tem que ser na hora que a gente banha. Então banhou, já retira e já coloca o confeito, porque senão o chocolate endurece e ele não vai fixar. Então tem que ser bem na hora. Então, ó, já banhei ali, coloca o confeitinho aqui. Se quiser colocar mais confeito, né, colocar bastante, pode estar colocando o confeito num prato e depois aproximando a bolacha com chocolate e grudar bastante confeito. Eu gosto mais assim, só um pouquinho, porque ele é bem crocante e aí fica na medida certa, né? Mas fica também bem bonito e bem legal. E aí, como eu falei pra vocês, como ele é um chocolate cobertura, a gente pode deixar ele aqui em temperatura ambiente, que daqui a pouco ele vai secar. Vai secar e vai ficar assim, do jeito que a gente fez aqui, ó, nesses biscoitinhos. Então vai ficar um chocolate durinho, né? E aí o nosso biscoito tá pronto. Mas eu não sei aí de onde vocês estão, mas aqui em Joinville tá muito quente, meu Deus, tá acho que uns 30 graus. E o que acontece? Se eu deixar aqui em temperatura ambiente, vai levar aí um bom tempo, porque como o chocolate ele endurece com uma temperatura um pouco mais baixa, e hoje tá muito alto, então ele tende a demorar muito aí pra endurecer. Então o que a gente faz? A gente pode levar na geladeira só pra dar um sustinho, então coloca ali uns 2, 3 minutinhos, endureceu, já dá pra retirar. Então eu vou colocar aqui, finalizar só mais alguns e vou levar ali na geladeira pra vocês verem, enquanto a gente depois pega o restante dos biscoitinhos. Então aqui agora, vou levar ali pra geladeira pra ele endurecer, porque hoje tá muito quente, como eu falei. Então num dia normal, ou se o teu ambiente tiver condicionado, tiver uma temperatura mais agradável, ali na faixa até dos 25, é bem tranquilo, não precisa nem levar pra geladeira. Mas aqui como eu quero acelerar pra mostrar pra vocês e também o dia tá muito quente, então eu vou levar ali por uns 2, 3 minutinhos e já mostro pra vocês o resultado.
Ah, eu vou pegar lá a marca do chocolate também pra mostrar pra vocês, que sempre me perguntam essas coisas depois que eu já fiz ou que a aula acabou, as pessoas querem saber, né? Então, ó, aqui eu coloquei num pratinho bonitinho, assim, pra gente deixar decoradinho, né? Aí retira. É legal pra servir no café da tarde, café da manhã, agora próximo do Natal. Os biscoitinhos de mel. E também, o que eu não indico, né? É legal colocar aqui, fica bonitinho. Mas pra guardar, digamos, de hoje pra amanhã, até amanhã essa bolachinha vai amolecer, porque ela começa a pegar a umidade do ar, ainda mais aqui em Joinville, bem úmido, né? Então, quanto um lugar mais seco, melhor pra gente guardar. Então, qual que é a minha dica pra armazenar? Então, a gente colocaria dentro de um saquinho assim, né, desses de picotar, coloca aqui dentro, e aí, se possível também, você coloca dentro de um pote. Pode ser um pote de plástico, como pode ser um pote de vidro também. Então coloca dentro do plastiquinho e ainda dentro do pote. Aí vai durar por bastante tempo o seu biscoito. Vai durar aí pelo menos 10, 20 dias bem tranquilo, tá? Então, ó, vem, coloca aqui no plástico e ainda depois coloca no pote. Aí fica perfeito. Não vai colocar esse pote na geladeira, mesmo que esteja assim um calor que nem hoje. Porque a bolacha não combina com geladeira, tá, pessoal? Nem a bolacha nem o chocolate, nenhum dos dois gosta de geladeira. A gente tá colocando ali só um minutinho, mas se a gente deixar ali o nosso chocolate de um dia pro outro, ele já começa a ter o problema de sugar bloom ou fat bloom. Mas isso eu vou falar em outra aula pra gente não confundir muitas coisas. Então eu vou pegar ali pra vocês o biscoitinho e vou pegar a embalagem pra vocês verem. Então, olha só, já secou, ó. Tá bem durinho, vou tirar aqui pra vocês, ó. Ele descola, nem fica nada grudado, descola bem fácil, sai inteirinho. O chocolate já tá bem firme, ó. Vou quebrar aqui, ó. Bem firmezinho. Então tá pronto o nosso biscoitinho. E o chocolate que eu queria mostrar pra vocês são aqui, ó. Como é que eu guardo também? Eu costumo guardar ou dentro de um plastiquinho na própria embalagem, ou então eu guardo com plástico filme ao redor. Porque nessa época começa a vir muita formiga, daí às vezes o chocolate também pega um pouco da umidade aqui de Joinville, então quanto melhor armazenado, né, mais tempo ele vai durar. E mesmo nesse calor eu não coloco ele na geladeira, então como eu falei, chocolate não combina com geladeira. E aí, ó, essa é a diferença do chocolate que eu falei, que é nobre. Então, o chocolate deles, da linha nobre, é o Cacau Gold. Então, essa é a embalagem mais escura. E aí, o chocolate que eu utilizei para fazer esse efeito de ele ficar durinho mais rápido é o Cacau Cobertura. Então, é essa embalagem branquinha deles. E aí vai estar escrito aqui, ó. Cacau Cobertura e embaixo vai dizer fracionado, que antigamente a gente só conhecia como chocolate fracionado. Hoje eles colocaram esse nome mais bonitinho aí pra gente acreditar que é muito diferente, né? Mas é o cobertura, já por causa desse aspecto que a gente cobre a nossa preparação e fica durinha, a gente não precisa fazer nenhum processo de temperagem. Então essa é a nossa live de biscoitinho de mel e especiarias. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aberto ali no feed para perguntas se surgir ou se alguém assistir tiver alguma dúvida. E também essa semana a gente vai ter mais lives, então acredito que eu vou fazer uma no dia do meu aniversário, vai ser uma live de aniversário. Então eu tô entre dois temas, vou colocar uma votação ali para vocês também. Então um bom resto de dia aí para vocês e até a próxima!